Você já parou para pensar que Deus guarda registro das suas vitórias? Sabe aquelas batalhas que você venceu, aquele medo que você superou, aquela crise que quase destruiu você, aquele pecado que você deixou para trás? E se eu te dissesse que em Josué 12 é exatamente sobre isso, um capítulo que muita gente pula, uma lista de nomes difíceis, uma sequência de reis derrotados. Mas, na verdade, Josué 12 é um memorial de vitórias. Hoje eu quero te mostrar que esse capítulo, aparentemente sem emoção, carrega uma das mensagens mais profundas da caminhada cristã. Porque Deus não manda esquecer as vitórias, Ele manda lembrar. O nosso versículo base de hoje é Josué 12, 24. O rei de Tirza, ao todo, 31 reis. 31 reis derrotados. E não foram 2 reis, não foram 5, não foram 10, foram 31. E cada um desses reis representava uma fortaleza, uma ameaça, um obstáculo real para Israel. E Deus manda registrar todos, porque Deus quer que o povo se lembre do que ele fez. Em Josué 12 aparece depois das grandes batalhas. Jericó, Ai, a Batalha dos 5 Reis, as campanhas do sul e do norte. Primeiro, o capítulo menciona os reis derrotados por Moisés do lado oriental do Jordão. Depois, os 31 reis derrotados por Josué do lado ocidental. Esse capítulo é como se Deus estivesse dizendo: agora vamos parar, vamos registrar, vamos contar. Isso acontece antes da divisão da terra. Antes de avançar, Deus manda lembrar. E isso é espiritual. Porque o ser humano ele costuma esquecer das coisas rápido. O ser humano muitas vezes ele vai vivendo a sua vida e se esquece daquelas bênçãos e daquelas vitórias que ele venceu há anos atrás. Assim como Israel não conquistou a terra pela própria força, nós também não conquistamos a salvação pelas nossas obras. Israel não venceu 31 reis porque era forte. Israel venceu porque o Senhor pelejava por eles. E da mesma forma, Jesus venceu por nós. Ele venceu o pecado, ele venceu a culpa, a condenação, a morte e Satanás. Josué é uma figura que aponta para Cristo. O nome Josué significa o Senhor é salvação. Jesus é a vitória definitiva. Se Josué derrotou 31 reis, Cristo derrotou o maior inimigo, a morte. E quando olhamos para Josué 12, vemos um reflexo da vitória na cruz. Agora eu quero aplicar isso à sua vida, à minha vida. Cada rei listado ali representa uma batalha específica. Jericó representava muralhas impossíveis, Ai representava derrota por pecado oculto, e os 5 reis representavam alianças de ataque. E na sua vida, quais reis Deus já derrotou? Ansiedade, depressão, medo, um vício, uma crise financeira, um casamento quase destruído, uma doença. E você já percebeu como a gente esquece rápido? A gente ora quando precisa, chora quando está na guerra, mas depois que vence, esquece. Pode observar, para e pensa em tudo que o Senhor já fez por você, de quantas guerras ele venceu por você. Josué 12 é Deus dizendo: não esqueça. Porque lembrar fortalece a fé de quem viveu, a fé de quem ouve. Quando você lembra do que Deus já fez, você enfraquece o próximo desafio com confiança. O inimigo trabalha para você esquecer, mas Deus trabalha para você lembrar. Por isso a Bíblia diz em Salmo 103, 2:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Josué 12 é exatamente sobre isso, um salmo em forma de lista. E eu quero te propor algo hoje, agora. Faça sua própria lista. Escreva os reis que Deus já derrotou na sua vida. O rei da ansiedade, o rei da culpa, o rei do medo, da escassez. E na frente você vai colocando derrotado, derrotado, derrotado. Talvez ainda existam batalhas em andamento, ainda existam derrotas a serem colocadas nessa lista, que você vai vencer. Mas Deus já venceu 31 reis, Ele pode vencer o próximo. Você não serve a um Deus que começa batalhas e abandona. Um Deus que começa e não termina. Você serve a um Deus que termina o que começa. Ele acaba com a guerra. Em Josué 12, pode parecer apenas um capítulo histórico, mas ele é um lembrete espiritual e poderoso. Deus não esquece o que ele fez por você. Ele registra, ele honra, ele cumpre. E se ele já venceu o passado, ele continua reinando hoje. E se ele já venceu o passado, ele vai continuar vencendo hoje. Talvez você esteja enfrentando um rei que parece invencível, parece grande demais para ser derrotado. Mas lembre-se, não é o tamanho do inimigo que define o resultado, é o tamanho do teu Deus. É quem está lutando por você. E se você está em Cristo, a vitória final já está garantida. Tenha certeza disso. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele protege os teus filhos. E eu quero fazer uma oração com você agora, para que o Senhor nos ajude a lembrar de todas as vitórias que Ele já venceu por nós. E que Ele possa nos perdoar quando nós murmuramos. E que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nas próximas batalhas. Querido Deus, faça-nos lembrar, Senhor, de todas as guerras que nós vencemos com a Tua ajuda. De todas as batalhas que o Senhor lutou por nós. Perdoa-nos, Pai, quando nós murmuramos, quando nós pecamos no erro da murmuração, da reclamação. Senhor, aumenta a nossa fé, que nós possamos a cada dia mais confiar em Ti. Guarda a nossa casa, a nossa família e aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhasse ela com alguém que está precisando. Que você curtisse esse vídeo e que você se inscrevesse no meu canal. Para que esta palavra chegue a mais pessoas, para que ela seja impactada pela palavra viva de Cristo. Até a nossa próxima devocional. Tua luz me encontrou, tua voz me chamou. Hoje eu vivo em Ti.